Bom, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a esta nossa análise visual. Hoje, a gente vai explorar de perto um dos choques mais profundos do direito processual penal brasileiro. Aquele embate gigantesco entre o poder de punir do Estado e as nossas garantias individuais. Pensa só, quando o próprio Estado comete um erro ao processar criminalmente alguém, o que acontece? O jogo simplesmente continua varrendo o erro para baixo do tapete? Ou o tabuleiro inteiro precisa ser reiniciado? O tema das nulidades processuais passa longe de ser só uma regrinha técnica engessada. Na verdade, é a fronteira final, aquele escudo essencial que protege a sociedade contra o autoritarismo e os excessos estatais. E para entender como tudo isso se conecta, a nossa rota de hoje passa por 5 paradas bem diretas. Primeiro, a forma como garantia. Depois, os 4 níveis de erro. O mito do prejuízo, a ilusão da convalidação e, para fechar a conta, o efeito dominó. Então, começando logo pela nossa primeira parada, a forma como garantia. Num Estado democrático de direito, o cumprimento super rigoroso das regras do jogo não é só uma burocracia chata. É a nossa linha de defesa definitiva contra os abusos. É muito comum a gente achar que as exigências da lei no processo penal são puro formalismo vazio, algo que só atrapalha a justiça. Mas, pelo contrário, fazer as coisas exatamente do jeito que a lei manda é um limite constitucional inegociável imposto à força do Estado. E é justamente por isso que qualquer tropeço no processo acende um alerta gigante. Partindo da ideia de que a forma é uma garantia, desrespeitar essa forma é, no fim das contas, atropelar a própria Constituição. E isso nos leva a entender como essas falhas são classificadas na nossa segunda seção, os 4 níveis de erro. Para visualizar isso melhor, a gente pode imaginar uma balança. Nos extremos dela vivem 2 realidades totalmente opostas. De um lado temos as chamadas meras irregularidades. Sabe aquele errinho de digitação no nome? Pois é, uma falha tão pequena que não afeta em absolutamente nada a validade ou o curso do processo. Agora, no outro extremo, a coisa muda totalmente de figura, com os atos inexistentes. A gravidade aqui é absurda, falta um elemento tão essencial que o ato nem sequer consegue nascer para o mundo jurídico. Pense numa sentença dada por uma pessoa que nem juiz é. O negócio é um não-ato. A existência dele é descartada muito antes da gente sequer poder debater se ele é válido ou não. Mas o verdadeiro campo de batalha, aquele que gera as maiores dores de cabeça, fica bem ali no meio, dividido entre as nulidades absolutas e as relativas. Historicamente, a regra diz que as nulidades absolutas ferem o interesse público e a Constituição de frente. Logo, o estrago no processo é óbvio, é presumido. Só que, num nítido contraste, a doutrina tradicional desenhou as nulidades relativas como se fossem um probleminha de interesse puramente privado. E aí é que está a grande armadilha do sistema. Coloca-se um fardo imenso nas costas da defesa, que passa a ter a obrigação de provar que sofreu algum prejuízo. Um cenário que cria, no mínimo, uma desigualdade gritante. E é exatamente essa desigualdade que nos traz a nossa terceira parte, o mito do prejuízo. Fica uma reflexão solta no ar. De quem, ou de quem deveria ser, o dever de provar que um erro causou danos? A gente percebe, logo de cara, uma contradição enorme. Pensa bem, o Estado é quem cria as regras rígidas. O próprio Estado vai lá e quebra essas mesmas regras. Mas, num passe de mágica, o sistema exige que a pessoa processada comprove que foi prejudicada por essa falha estatal. Exigir esse nível de esforço probatório de quem já está tentando se defender, usando lógicas importadas lá do processo civil sobre contratos e propriedades, simplesmente ignora o peso do processo penal e corrói qualquer noção de justiça igualitária. E aqui a gente tem uma citação que é um verdadeiro soco no estômago, trazida pelo pesquisador Aury Lopes Júnior. Ele diz que a categoria de nulidade relativa é, preste atenção, uma fraude processual a serviço do punitivismo. Muito forte, né? Essa visão simplesmente estilhaça aquele conformismo tradicional. O argumento é que tratar falhas graves como se fossem detalhes menores virou uma desculpa utilitarista, sabe? Para essa linha de pensamento mais crítica, proteger as garantias contra a força esmagadora do Estado sempre vai ser uma questão de absoluto interesse público, e nunca um detalhezinho particular. Então, a grande chave para modernizar essa lógica distorcida é o que a doutrina chama de inversão de sinais. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, diante de qualquer dúvida sobre um defeito, a balança tem que pender a favor da defesa, sempre.
Segundo, e aqui a verdadeira virada de jogo, o dever de provar muda de dono. Passa a ser do juiz o trabalho de explicar, com todos os detalhes, o porquê de aquela quebra de regra não ter machucado a Constituição. Não é mais quem está sendo acusado que corre atrás de provar que foi ferido. O Estado é que tem que provar que a falha dele foi inofensiva. E por último, a gente analisa se dá para refazer o ato do jeito certo. Se a resposta for não, a nulidade é simplesmente fatal. Tudo isso deságua diretamente no nosso quarto tópico, a ilusão da convalidação. A engrenagem mais antiga do nosso sistema gira em torno de uma palavrinha do juridiquês chamada preclusão. Basicamente, a regra dita que se a defesa não bater o pé e reclamar de uma nulidade relativa dentro de um prazo super apertado, aquele erro é perdoado. Ou seja, o sistema cria cronômetros bem estritos para apontar falhas processuais. Se o tempo zerar e ninguém falar nada, cria-se essa ficção, essa ilusão de que aquele ato falho foi magicamente validado, curado e o processo segue em frente como se nada tivesse acontecido. Só que, olhando sob a lente da doutrina mais moderna, esse argumento derrete completamente. Se a forma da lei é, na verdade, uma ferramenta constitucional para nos proteger, o argumento é de que violações graves a essa garantia não podem simplesmente receber um passapano só porque o alarme de um prazo tocou. Nessa visão, a responsabilidade de manter o processo dentro da lei é um dever público que não perde a validade só porque a gente virou a página do calendário. O que nos encaminha para o nosso quinto e último conceito, o efeito dominó. E toda essa discussão ilustra com maestria o chamado princípio da contaminação. A lógica é que o processo é uma grande e severa reação em cadeia. As etapas estão intimamente conectadas. Se algo dá muito errado lá no comecinho, tipo um ato ilícito na fase do inquérito policial, esse erro não fica flutuando isolado numa bolha inofensiva. É literalmente como uma fileira de dominós. Um tropeço inicial derruba a peça seguinte, atingindo a formação da denúncia, contaminando toda a base do julgamento e a toxicidade vai viajando até envenenar a sentença final. A validade do nosso passo de amanhã depende 100% da firmeza do passo que a gente dá hoje. Durante muitas décadas, o sistema tolerou uma interpretação bem conveniente de 2 pesos e 2 medidas. Diziam que abusos na fase policial não anulavam o processo, mas, ironicamente, aceitavam usar o conteúdo dessa mesma investigação corrompida para basear condenações. Hoje fica muito claro pelas fontes o quão ilógico e inconstitucional isso é. Se a fundação de uma investigação atropelou direitos e essas provas ilícitas entraram no jogo, o veredito final já nasce corrompido. Não tem jeito. Uma investigação maculada arruína irremediavelmente qualquer chance de uma sentença justa. E a gente encerra essa nossa exploração deixando uma provocação importante para ficar na cabeça. Será que o sistema atual de nulidades realmente cumpre a promessa de proteger a democracia diante do poder? Ou ele acabou virando só uma máquina flexível, que releva os erros do Estado em nome de um desejo cego de punir a qualquer custo? Ao desconstruir essas regras, fica evidente que exigir o cumprimento estrito das leis não é um obstáculo para a justiça, mas sim a única forma de garantir que a justiça seja construída bem longe do autoritarismo. Agradecemos demais por acompanhar essa análise até aqui e a gente espera que o papo de hoje tenha despertado ainda mais a curiosidade sobre as fundações do nosso sistema legal. Até a próxima!